Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Hoje é dia 6 de junho e hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 76 de Doutrina e Convênio. E tem muita coisa grandiosa aqui. Hoje eu estudei para falar um pouco a respeito do reino celestial, tá bom? E só de conteúdo aqui, o que eu acabei estudando, eu acho que dá para estudar uns 3, 4 dias ali, tá bom? Então, como lição de casa para vocês, não vai dar para mim falar tudo, eu vou deixar de recomendação e lição de casa para vocês assistirem o canal do meu amigo Alex S. Brasil, tá bom? Ele dá uma explanação muito boa sobre o reino celestial. Então, muita coisa que ele falou lá eu não vou trazer para cá para que vocês possam ir lá e assistir o conteúdo dele e aprender mais sobre esse reino também, tá bom? Bom, Jesus Cristo ele disse, né? A casa de meu pai há muitas moradas, significando que no reino de Deus existe várias moradas, vários reinos, né, na qual os filhos de Deus vão habitar. E o apóstolo Paulo lá em Coríntios 15, ele fala sobre 3 graus de glórias que ele viu, tá bom? Ele fala sobre o reino celestial, terrestrial e o telestial, que é o que eu vou falar. E ele faz uma comparação em glória, tá bom? Ele fala que uma é a glória das estrelas, outra a glória da lua e a outra a glória do sol. E ele está comparando em glória, porque esses reinos eles são tão belos e indescritíveis que ele não daria para descrever nenhum desses reinos aqui, tá bom? Mas ele faz uma comparação em glória para dar uma menção a nós, né? Aqui em São Paulo tem muita poluição, não é tão claro com a luz das estrelas, da lua, mas no interior nós podemos à noite ali observar a luz da lua, ela é tão forte que consegue fazer sombra, né, da árvore, projeta a nossa própria sombra na terra ali. Quando a lua está cheia, ela é forte a luz dela. Bom, então dá para enxergar até uma certa distância ali, né? Então, veja bem, quando o apóstolo Paulo fala que uma é a glória das estrelas e a outra a glória da lua, significa que um reino tem mais poder e glória do que outro. Ou seja, se fosse retirada a lua ali, só a luz das estrelas, seria bem menos luz, né? Estaria bem escuro ali, daria para enxergar, mas é bem mais escuro, né? Já com a luz da lua, já dá, como eu falei, projeta até sombra ali, a gente consegue visualizar as coisas, tá bom? E aí ele fala do reino celestial, que é a glória do sol. Imagina você ali num sítio, algo assim, a luz do sol, né? Tudo fica brilhando, reflete longe, você consegue ver longe, longe, longe. Então, é para diferenciar uma glória de outra, tá bom? Que ele faz essa comparação. Mas o reino celestial, terrestrial e o reino celestial não é no sol, ou na lua, ou nas estrelas não, tá bom? É só uma comparação em glória que o apóstolo Paulo fez. E hoje eu vou compartilhar com vocês sobre esse reino celestial, que está aqui em Doutrina e Convênio, seção 76. Eu vou ler aqui para começar o versículo... falando a respeito do canal do meu amigo, eu vou deixar já no final do meu vídeo aqui o link já do canal dele falando sobre o reino celestial, tá bom? Então vão lá e assistam e se inscrevam lá no canal dele. Bom, o primeiro versículo que eu vou ler aqui é o versículo 89, que diz assim: E assim vimos a visão do celestial. Era Joseph Smith e Siri Higdon, né? Eles tinham visto o reino celestial e agora eles vão falar do reino celestial, tá bom? E ele diz assim: e a glória do celestial, que é o menor, tá bom? A glória do celestial, que ultrapassa todo o entendimento. Olha isso, né? O menor reino de glória do Senhor para os seus filhos ultrapassa qualquer entendimento, não dá para descrever. É por isso que Paulo lá ele faz a comparação ali das estrelas com a lua e o sol. Mas só aqui o menor de todos os graus de glórias do Senhor, ele ultrapassa qualquer entendimento. Não dá ali para descrever realmente esse reino grandioso, a qual beleza que vai ser lá. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o reino celestial, as pessoas que vão para lá. Bom, vai parecer até um pouco estranho eu mencionar sobre esse reino e as pessoas que vão para lá, porque olha o que diz assim: são os que são mentirosos, feiticeiros, adúlteros, libertinos e todos aqueles que amam
e inventam mentiras. E vai falando ali vários pecados graves, né, de pessoas que vão para esse reino celestial aqui. Lá no versículo 44 da mesma sessão diz assim: portanto, eles são salvos, todos, exceto esses, os quais irão para o castigo infinito, que é castigo sem fim. Bom, ele está falando que toda a humanidade, tá bom, ela vai ser salva. Como Jesus Cristo disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, nós recebemos por herança a salvação do Senhor, tá bom? Então, pelo menos o menor grau de glória nós devemos herdar, conforme está escrito aqui, tá bom? Então, por mais os pecados graves que as pessoas cometam, ainda assim vão herdar ali E de maneira nenhuma essa mensagem é para a pessoa se acomodar e falar: nossa, eu vou estar num lugar melhor, eu já gosto aqui da terra, imagina o reino celestial, tá bom demais para mim. Olha a comparação, né, da luz das estrelas com a luz do sol iluminando a terra. Não vai ter preço, tá bom? Então a gente tem que realmente buscar o reino celestial. Tá bom? Essa é a nossa meta, é isso que nós buscamos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. No versículo 44, que foi o que eu acabei de ler, ele fala que todos vão ser salvos, exceto esses. Quando ele fala esses aqui, ele está falando dos filhos de perdição, tá bom? Que é Satanás e seus anjos que não guardaram o seu primeiro estado. E também isso tem a ver com os que vão ser salvos. Todos aqueles que vão ser salvos foram os que guardaram o seu primeiro estado, apoiaram Jesus Cristo no plano dele. Bom, então essas pessoas vão ser salvas, pelo menos no reino celestial. Tá bom? E o que acontece aqui também referente a esse reino aqui que eu estou compartilhando aqui, né? Que para você, aliás, é uma grande besteira, né? Um ditado popular que dizem assim: ah, de boas intenções o inferno tá cheio. Não, é muito difícil ir para o inferno, né? No sentido de permanecer lá com Satanás e seus anjos, tá bom? É muito difícil. As escrituras mencionam 2 pecados que são imperdoáveis, e aí sim você não poderia realmente herdar nenhum grau de glória, tá bom? Lá no Novo Testamento é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o assunto não ficar muito comprido, depois eu posso voltar nesse assunto outro dia aqui ainda essa semana. Mas hoje estamos falando sobre o reino celestial aqui, tá bom? Então, olha só que interessante, ele falou que vai salvar a todos, né? E aqui quando fala que, exceto os filhos de perdição, no próprio versículo fala assim: os quais irão para o castigo infinito, que é castigo sem fim. Então repare que para os filhos da perdição, ele fala que é castigo infinito e castigo sem fim, tá bom, para esses. Porém, nós sabemos também que essas pessoas adúlteras, mentirosas, libertinos, feiticeiros, conforme dito nas escrituras, elas também irão para o inferno. Só que isso é um período de tempo, tá bom? Deus, como Pai de toda a humanidade, Ele não quer que seus filhos sofram para sempre, tá bom? Então a pessoa vai passar certo tempo sujeito a Satanás realmente ali, né, as bofetadas de Satanás, mas depois ela vai ser redimida, né, por causa da ressurreição. Tá bom? Satanás e seus anjos, eles não terão um corpo, eles não vieram à terra como nós viemos. Nós apoiamos o plano do Senhor, guardamos o nosso primeiro estado e todos nós vamos ressuscitar, que tenhamos feito o bem e o mal. Então a gente vai ser redimido, tá bom? Da morte física, né? E vamos ser libertos desse cativeiro do diabo aí, caso não tenhamos cometido aí, conforme falei, né, os 2 pecados imperdoáveis, que eu vou mencionar ainda nessa semana aqui, acredito eu. Bom, a respeito dessa parte de ir para o inferno e permanecer lá, veja que interessante, eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui em Doutrina e Convênio, na seção 19. Olha só o que diz aqui, o versículo 6 e 7. Contudo, não está escrito: não haverá fim para este tormento, mas está escrito: tormento sem fim. Também está escrito: condenação eterna. Portanto,
está mais explícito do que em outras escrituras. E aí ele explica esse mistério, né, de que por que o Senhor fala castigo infinito ou condenação eterna, ou o que isso significa. Ele explica aqui no versículo 10 da seção 19. O 10, 11 e o 12 diz assim, ó: Pois eis que o mistério da divindade, qual grande é? Pois eis que eu sou infinito, e castigo que é dado pela minha mão é castigo infinito, pois infinito é o meu nome. Portanto, castigo eterno é castigo de Deus, e castigo infinito é castigo de Deus. Então, quando fala castigo eterno, significa o nome de Deus é eterno. O nome de Deus é infinito. Então significa castigo da mão de Deus. Não significa que ele não vai ter um fim. Porém, na outra escritura que eu li, ele se referindo aos anjos, né, do diabo e os seus anjos ali, ele falou que não terá fim. Aí já é diferente. Esses não poderão ser redimidos, tá bom? Então, voltando agora para a sessão 76, continuando o nosso estudo lá, ele vai falando assim, ó, no versículo 85 agora. Tudo sobre o reino celestial. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição. Até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumado sua obra. Bom, então aqui, que parte, né, do inferno eles vão permanecer? Bom, já gostaria de dizer que quem vai herdar o reino celestial, eles não vão participar do milênio. Bom, eles não vão ressuscitar e não vão viver no milênio. Tá bom? Cristo vai viver conosco 1000 anos aqui nessa terra no milênio. E eles só vão ressuscitar quando Cristo terminar a sua obra, né, no final do milênio. Né? Aí sim, isso também tem a ver com Satanás ser solto, porque se no milênio só vai viver as pessoas justas, Satanás não tem poder sobre o coração das pessoas justas. Então não é uma cadeia de prisão, né, que prende Satanás, mas sim a condição que vive o seu povo. Então, por causa que no milênio vai viver somente pessoas justas, Satanás não vai ter poder. E já fica a dica aí para nós, tá bom? Se nós levarmos uma vida reta, uma vida justa, Satanás ele não tem poder sobre nossas vidas. Ele não vai poder nos derrubar, tá bom? Então, praticamente você pode estar vivendo o milênio agora, né? No sentido da sua vida não sofrer o poder de Satanás, tá bom? Porque nós que damos poder a Satanás quando nós quebramos os mandamentos ou deixamos de fazer as coisas de Deus, tá bom? Ou seja, ler as escrituras, deixamos de nos aproximar de Deus também. Então, essa é uma parte bem importante dessa lição. Bom, eu li o versículo 85, né? Uma parte interessante também que eu quero compartilhar com vocês é que depende do contexto histórico também, né, essas escrituras, né, vou falar o reino celestial e reino terrestrial também são considerados como uma condenação, porque há uma limitação nas pessoas que vão viver nesse reino. Por exemplo, quem viver no reino celestial, ela não vai poder progredir até entrar no reino terrestrial, ou progredir do reino terrestrial até o reino celestial. Eles ficam limitados dentro da sua própria esfera, dentro daquele próprio reino que eles estão. Bom, eles não conseguem progredir de uma parte para outra. Então isso é participar de uma condenação, porque elas deixam de progredir, de alcançar o seu potencial máximo, tá bom? Então é um tipo de condenação. E às vezes as escrituras citam assim o reino, apesar de ser reinos de glória, de poder, cita ali o reino terrestrial ou celestial como se uma condenação, tá bom? Eu vou ler aqui, ó. Eu não separei a escritura que eu ia ler, mas eu vou compartilhar aqui Doutrina e Convênios 131, o versículo 1, 2 e 3, que fala sobre o reino celestial. Nós ainda vamos chegar nessa sessão, mas eu gostaria de falar algo que eu penso sobre esses versículos aqui, ó. Aí já falando do reino celestial. Na glória celestial há 3 céus, ou glória, né? Ou graus. E para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem
do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. Se não o fizer, não poderá obtê-lo. Então veja que interessante, uma pessoa ela pode ser salva no mais alto grau de glória, por exemplo, o reino celestial, como eu li ali. E ali é citado três divisões dentro, ou três graus, né, de glória dentro do reino celestial ali. E se você não obtém o mais elevado, é como se você também estivesse participando de uma parte da condenação, né? No sentido de que você não vai ter mais progresso, tá bom? Então não ser condenado, na verdade, é ser perfeito, tá bom? É alcançar a estatura de Cristo, se tornar como o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo são. Né? É não sermos limitados, tá bom? Então significa alcançar realmente a perfeição. Então, mesmo que a gente possa pensar, nosso reino celestial é incrível, né? Eu quero ir para lá, eu vou para lá, ou coisa assim. Né? Mesmo que você possa pensar isso, é um reino que vai ser limitado, né? E você vai saber que você poderia fazer mais e ter estado no reino celestial. Afinal, o Senhor exige tão pouco de nós, tão pouco, na verdade. Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. E falando um pouco a respeito dessa sessão aqui, ela é incrível realmente. É muito bom a gente estudar essa sessão com perguntas em mente. Ou se durante o estudo nós criamos algumas perguntas, que nós oremos a Deus e estudemos de novo. Tá bom? E procuramos outros meios de estudo para ter uma compreensão. Isso já aconteceu comigo anos atrás. Porque a pergunta que eu fiz, eu não vou falar qual foi o aprendizado, né? Qual foi o mistério que Deus revelou para mim por meio dessa sessão, mas eu estudei com uma pergunta, né? Por exemplo, o reino celestial a gente vai ter a plenitude da alegria. E a minha pergunta ao Senhor é: Senhor, como eu poderei ter a plenitude da alegria se parte de minha família, por exemplo, viver em um reino inferior, o reino celestial, por exemplo? Como que eu vou ser completo, feliz? Né? E realmente me preocupava essa pergunta. E não foi de imediato que o Senhor me respondeu, mas ele me revelou algo. Dentro dessa sessão, tem duas explicações dentro dessa sessão 76 e outras duas partes em outras partes das Escrituras, que o Senhor me revelou como eu posso ser feliz, ou seja, completamente feliz nesse aspecto, nesse âmbito, tá bom? Então eu não vou dar a resposta, mas é muito bom a gente estudar fazendo essas perguntas ao Senhor. Tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.